Olá, o assunto de hoje aqui no Café PT é sobre tarifa zero no transporte público. Para isso, a gente conversa com Lúcia Mendonça, coordenadora nacional do Setorial de Logística, Transportes e Mobilidade do PT. Já preparou seu café? Então chega com a gente, porque o Café PT começa agora. Lúcia Mendonça, seja bem-vinda ao Café PT. Como vai a senhora? Eu vou bem, Anderson, e é um prazer estar aqui junto com vocês. Maravilha. Lúcia, vamos começar falando sobre um assunto que está sendo bastante defendido, sobretudo pelos candidatos à prefeitura dos municípios, né, agora durante as eleições municipais 2024, os candidatos do PT, propriamente dito, que é o tarifa zero, a implantação da tarifa zero nos transportes públicos. Queria já começar falando sobre esse tema. Por que você considera, né, você como coordenadora nacional do Setorial de Logística, Transporte e Mobilidade Urbana do PT, por que você considera esse tema tão importante? Olha, com a aprovação em 2015 da Emenda Constitucional número 90 e a inclusão do transporte como um direito social, nada mais importante do que a gente tentar viabilizar, permitir que viabilizar a tarifa zero para permitir que todos efetivamente tenham direito à cidade. Logo, este Uhum. tema é de fundamental importância, e sobretudo num momento como esse, né? É um momento onde nós estamos aqui falando, de eleições municipais. A mobilidade urbana é um atributo, sobretudo, das cidades, né? Exato. Porque, afinal de contas, nós não moramos no estado, nós moramos no município, né? E, nesse Isso. sentido, através da mobilidade urbana, nós poderemos conquistar aquilo que nós chamamos do direito à cidade. Entendi. Agora, de que forma que o setorial tem trabalhado com esses candidatos petistas, né, para poder justamente tratar sobre esse respeito, né, da tarifa zero, a implementação da tarifa zero, como é que vocês têm trabalhado com esses candidatos? Olha, nós temos um trabalho contínuo através dos nossos diretórios estaduais, municipais, com os nossos candidatos, explicando para eles como é que a gente pode implantar, a forma de implantar, a importância de estar levando o transporte, fazer com que o transporte efetivamente seja um direito social em que todos possam utilizá-lo, e estamos assessorando. Participamos de todos os planos de governo, né, que houve Uhum. nos municípios brasileiros, todos os que nos procuraram, e inclusive aqueles que nós os procuramos, né? Eu acho que nós tínhamos uma cartilha da Perseu Abramo, incentivando a elaboração de programas de governo, onde a gente recomendava a tarifa zero. Temos também a cartilha da tarifa zero, que foi reeditada e colocada no site agora. Então, é dessa forma que nós procuramos estar sempre atentas e sempre junto com as administrações petistas do nosso país, né? E quando não temos essa administração efetivada, nós estamos procurando esses candidatos para municiá-los, né? Para dar-lhes conhecimento da importância de levar essa questão da tarifa zero. Agora, Lúcia Mendonça, eu sei que existe uma pergunta, né, que você, provavelmente muitas pessoas já te fizeram, como é que funciona na prática? De que forma que esse sistema ele pode se tornar sustentável, né, do ponto de vista financeiro até para o município, quando você pensa em implementar um sistema que seja de tarifa zero, onde o cidadão não tem que pagar para utilizar o transporte público. Como é que vocês sugerem, né, para esses candidatos, até mesmo para os prefeitos que já atuam, né, nos municípios, a implementação desse sistema, de que forma que ele realmente pode se tornar um sistema viável? Olha, para nós implantarmos a tarifa zero,
é de fundamental importância que a gente tenha o conhecimento de de todos os custos do funcionamento de um sistema de transporte e de toda a receita desse sistema de transporte. Infelizmente, nós não temos no país uma grande parte das cidades, a maior parte das cidades brasileiras não tem esse controle do custo e da receita que advém do sistema de transporte. Então, é de Uhum. fundamental importância a gente municiar esses candidatos de como elaborar essa questão, caso venha a ganhar a prefeitura para efetivamente implementar a tarifa zero. Perfeitamente. Agora, com relação aos benefícios, né, que a tarifa zero ela pode trazer para os municípios, quais são os que vocês destacam? Ah, por exemplo, com a tarifa zero, nós vamos ver vai ter uma maior democratização da cidade, vai Uhum. permitir a inclusão das pessoas, garante que haja menos carros nas nossas vias, né? Porque muitas pessoas que hoje, inclusive, utilizam o carro, vão vão verificar, né, a possibilidade de optarem pelo ônibus, porque hoje em dia muita gente ainda junta pessoas dentro do carro para baratear o custo, né, e vai passar para o ônibus, e isso é muito importante para a gente, principalmente nessa época onde nós temos que ter um controle maior da questão das emissões de gás na atmosfera, né? Porque nós já estamos vendo todos os prejuízos que essas emissões estão causando e precisamos descarbonizar o sistema. Então, isso todos são benefícios que a tarifa zero traz, além de poder fazer com que as pessoas tenham mais liberdade, possam conhecer a sua cidade, possam visitar Uhum. um parente e tantas outras coisas. Verdade. Você vê que isso impacta diretamente, como você citou, no meio ambiente mesmo, né? Na emissão de gases, porque vários carros deixam de sair por causa disso. E tem um tema bastante relevante também, Lúcio, como você citou, é permitir que as pessoas possam se deslocar pelo município. A gente vê famílias inteiras, principalmente no final de semana, né, querendo sair, às vezes visitar um parente, ou ir para uma praia, ir para um ponto turístico, levar a família. E quando se pensa em levar a família inteira e ter que pagar uma passagem cara para isso, se torna inviável para as famílias, não é isso? Então, com essa tarifa zero, Exatamente. você pode proporcionar, inclusive, esse ganho na qualidade de vida das famílias, né? Uhum. E uma outra coisa você acha que na sua avaliação, a tarifa zero ela pode ser implementada em qualquer município, independentemente do tamanho dele, ou não? Tem que ser a partir de é, X quantidade de pessoas, X quantidade de habitantes naquele município? Não, veja, isso é constitucional, né? É um direito Aham, constitucional. Então, ela tem que ser implementada no país inteiro, né? certo. Agora, eu percebo claramente que, num primeiro momento, é mais fácil a gente implementar em cidades menores. Porque veja que quando eu estou dentro de uma cidade maior, os sistemas são mais complexos e nós temos que ter um maior controle, né? E o que acontece na maior parte das cidades brasileiras de grande porte, é que muitas vezes nós perdemos um pouco o controle do número de viagens. O número de viagens Sim. significa o custo do sistema. Perdemos o nosso o controle da nossa receita. Nem sempre, a maior parte do Brasil, a receita não é pública, a receita é privada. São os empresários que comercializam o Vale Transporte, são os empresários que comercializam, que recebem a tarifa do ônibus. Então, nós temos Uhum. desconhecimentos desses dados. Para a gente ter uma tarifa zero, tem que ter um equilíbrio muito grande entre o custo e a receita e os subsídios. Para eu poder verificar se esse subsídio vai cobrir o custo, eu tenho que saber a receita. E isso ainda é uma grande caixa preta no nosso país. E você continua com a gente, porque daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta falando mais sobre mobilidade urbana e tarifa zero aqui no Café PT. Não sai daí.
Se liga no programa que está agitando a TV PT. Pode tremer! O videocast para a juventude que gosta de política e para quem acha que não gosta também. Toda quinta-feira, às 18 horas, com reprise às terças no mesmo horário. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. Não dá pra perder, né? Olá, gente, o conjunto da nossa militância e o conjunto da esquerda no Brasil. Eu sou Lucinha, secretária de Movimentos Populares da Executiva Nacional do PT e acompanho todas as programações da nossa TV, da TV PT. Venha junto, vamos com a gente, acompanhe a TV PT. Tudo sobre as ações do governo Lula, os projetos que estão movimentando o Congresso e as principais informações do partido. Se é notícia para o trabalhador e para a trabalhadora, está no Jornal PT Brasil. Ao vivo, de segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 22 horas, direto de Brasília para todo o Brasil. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. O que é notícia no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras está no Jornal PT Brasil. É isso aí, já estamos de volta aqui no Café PT. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje a gente fala sobre mobilidade urbana e tarifa zero nos sistemas de transporte público com Lúcia Mendonça, coordenadora nacional do Setorial de Logística, Transporte e Mobilidade Urbana do PT. Essa implementação aí é uma pergunta talvez de alguém que não está muito aprofundado de como que seria essa implementação. Eu falo do ponto de vista burocrático e legal até. Você falou que é constitucional, né, que todos os municípios tenham uma tarifa zero, mas de que forma que na prática ele precisa passar para poder ser implementado? Ou seja, o prefeito ele pode ter a ideia, ele teria que enviar um projeto de lei para uma Câmara Municipal, por exemplo, para que seja aprovada, ou ele já teria essa autonomia para poder... Não, vou implementar a partir do próximo mês, da próxima semana, simplesmente a partir da vontade do prefeito. Ele tem que fazer um decreto dizendo que ele está implantando a tarifa zero, né? Até mesmo porque Certo. ele vai ter, com certeza, vai ter que ter que botar algum subsídio no sistema e ele tem que justificar isso orçamentariamente, né? Perfeito. Então, isso é um fato, né? Nas grandes cidades, o sistema passa a ser mais complexo, tanto é que a nossa luta, agora porque foi aprovada a tarifa zero, a nossa grande luta, né? Agora que a tarifa zero já está começando a ser uma realidade, a nossa grande luta agora é a construção de um sistema único de mobilidade, né? Exatamente para cobrir o problema que as grandes cidades vão ter para dar continuidade a esse sistema, né? Porque na grande cidade nós temos uma maior quantidade de horários, nós temos uma maior quantidade de viagens, nós temos vários outros infortúnios que numa cidade pequena não tem. Porque numa cidade pequena, de um modo geral, o transporte ele se dá nos horários de pico. Agora, numa cidade grande, ele se dá o dia inteiro, de sábado a sábado, né? De sábado a domingo, de domingo a sábado, né? Então, hoje a nossa grande luta é pela implementação de um sistema único de mobilidade para funcionar como, por exemplo, funciona o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social, né? E aí é uma questão federativa, onde cada um vai dar um pouquinho, o Estado, o município e até mesmo a União. Bem interessante, aí daria um tema, inclusive, para a gente poder conversar aqui no Café PT, né, sobre esse sistema único de mobilidade, porque eu acho que realmente dá bastante assunto isso aí, né, Lúcia? Sim, sim, com certeza, né? Mesmo porque ele já tem um projeto de lei, né? Já está na Câmara dos Deputados, né? E nós estamos para verificar as diversas fontes que a gente pode utilizar nesse sistema, fontes de recursos, e eu acho que a gente depois pode, inclusive, voltar a conversar sobre a questão do SUM, sim.
A gente vê que em alguns países já existe, né, um sistema único de mobilidade, onde você tem ali você pode comprar um cartão de transporte para poder se deslocar no município, aí de repente você viaja para um outro estado e você pode continuar utilizando o mesmo cartão, seja no ônibus, seja no trem ou no metrô, né, simplesmente utilizando o mesmo cartão, porque o sistema ele é unificado em todo o país. Então, se aqui no Brasil também pudesse ser assim, seria muito bom, né, principalmente para quem realmente utiliza o sistema de transporte. Mas nos outros países as pessoas então adquirem esse cartão, né? Na Sim, verdade, o que a gente no Brasil nós não vamos precisar adquirir um cartão, porque nós adquirir, partimos do exatamente. princípio que todos têm direito a entrar dentro do ônibus, né? Tem esse detalhe E a importante utilizar o também, né? transporte coletivo. É verdade. Mas aí, de repente, por um controle, a nível de controle, você teria alguma identificação dessa Sim, forma, né, sim, talvez. sim. Evidentemente que a gente, sim, com certeza há a possibilidade Uhum, de ter para ter esse controle, sim. Se bem que existem outras formas de fazer esse controle, certo. né? Maravilha. Como é que você avalia as políticas do governo Lula para logística, transporte e mobilidade nesses primeiros anos do mandato do governo Lula? Olha, eu acho que essa questão do governo Lula, né? Eu acho que Uhum, os programas do PAC, eles estão assim atendendo às grandes demandas que temos no país, né? E às quais nós estamos de acordo, né? Eles priorizaram o transporte de alta e média capacidade, né? Evidentemente, que é onde são as maiores cidades do Brasil, né? E as uhum, obras, elas estão sempre todas voltadas para o transporte coletivo, né? Que atendem assim os grandes centros urbanos, né, e as regiões periféricas. Então isso é muito bom, que não atende só os grandes centros urbanos, mas atende também as regiões periféricas, né, com a população de baixa renda, fazendo com que isso reduza o tempo de permanência deles dentro do ônibus, né? E também eles estão incentivando bastante a utilização de ônibus elétricos, né? Isso reduz sim. a emissão de poluentes, né? Estão incentivando a mobilidade ativa, dando recursos para criar ciclovias, redes cicloviárias, né? E de Uhum, forma integrada, né? Com os sistemas já existentes, né? A bicicleta como um auxílio integrada ao ônibus, ao trem, né? uhum, E promovendo essa conexão tão necessária para que, como existe nos outros países, para que a gente possa se utilizar do sistema como um todo, porque ninguém viaja 100% no ônibus. A gente viaja um pouquinho no ônibus, depois tu podes fazer um pedaço de bicicleta, e se tu não isso. queres usar bicicleta, tu também tem que ir a pé. E a pé a gente caminha na calçada. E esses programas do PAC estão incentivando a questão das rotas acessíveis, das calçadas, né? Isso é muito Uhum. importante e isso é muito bom que o governo continue trabalhando nessa área, né? Agora, Lúcia, quais são os outros projetos na área de mobilidade que estão sendo pautados pelos nossos candidatos do PT durante essas eleições de Olha, os 2024? projetos da área de mobilidade, o grande projeto que está sendo pautado nessas eleições, efetivamente, é a questão da tarifa zero, Da tá? tarifa zero, Mesmo porque é certo. uma conquista que nós precisamos fazer, né? Agora, Aham, os outros projetos que estão sendo pautados é que a gente já começou há algum tempo nas cidades de grande porte, nas cidades médias, mais ou menos, e nas cidades pequenas, uhum, as pessoas estão tomando consciência da necessidade de ter uma rede cicloviária, de ter calçadas acessíveis, né? De ter as rotas, que a gente chama rotas acessíveis, né? De ter ônibus em horários que antigamente, muitas vezes, algumas cidades não tinham, que era sábado e domingo, para poder ir para o sim. lazer. A importância de construção de corredores de ônibus nas cidades onde tem esse tipo, porque agilizaria aí o ir e vir das pessoas, né, no transporte público. Eu acho que esses projetos, eles estão sendo pautados aí além da tarifa zero, em quase todos os programas de governo que a gente participou. E você continua com a gente, porque depois do intervalo a gente volta para falar mais sobre mobilidade urbana e tarifa zero. A gente volta rapidão.
O PT e o presidente Lula estão empenhados na eleição de nossos candidatos a prefeito, a prefeita, a vereador e vereadora. Eleger candidatos do PT é fundamental para fortalecer as conquistas do governo Lula na sua cidade. Por isso, o Partido dos Trabalhadores oferece estrutura e ferramentas de comunicação para o nosso time. Fizemos sessão de fotos e gravações de vídeo do presidente Lula e de nossos ministros com candidatos do nosso campo. A comunicação do partido está voltada para fortalecer as candidaturas do PT por todo o Brasil. E desta vez, a Casa 13 preparou uma ferramenta inédita para você conhecer o time do Lula no seu município. Vem ver! Acesse casa13.pt.org.br. Entre na seção PT, Eleições 2024 e clique em Conheça o time do Lula para ver nossos candidatos a prefeito, prefeita, vereador e vereadora em todo o Brasil. Localize o seu estado no mapa, selecione a sua cidade e pronto! A página mostra todos os candidatos e candidatas do PT no município. Nessa mesma seção, PT Eleições 2024, a Casa 13 também preparou um editor de materiais, totalmente reformulado, com modelos prontos e livre para os candidatos criarem suas próprias artes. É só se cadastrar ou acessar a área PT com seu login e senha. Em realizações por municípios, você confere as ações do governo Lula em todo o país. É só selecionar o estado, a cidade e pronto, veja os valores transferidos, os números do Bolsa Família e outras informações que vão te ajudar na campanha. Temos também o gerador de site municipal. O diretório da sua cidade pode fazer seu próprio site diretamente aqui na plataforma da Casa 13. Outra ferramenta importantíssima é o Programa de Governo Participativo. Com ele, nossos candidatos e candidatas podem usar as redes sociais para incentivar os eleitores a enviar as propostas e também conhecer melhor as causas defendidas nos mandatos. Estamos entrando com uma campanha nacional em rádio, TV e redes sociais, mostrando que o Brasil sempre melhora com o PT. Siga a TV PT no YouTube e no Facebook. Acompanhe a Rádio PT e o PT Sat, canal 1313. Vote 13, vote no time do Lula. E já estamos de volta aqui no Café PT, hoje falando sobre mobilidade urbana e tarifa zero no transporte público. Hoje conversando com Lúcia Mendonça, coordenadora nacional do Setorial de Logística, Transportes e Mobilidade Urbana do PT. Essa tarifa zero, né, sendo implementada nos municípios, você avalia que ela já deve ser implementada de uma única vez ou pode ser implementada aos poucos, por exemplo, somente no fim de semana, somente no domingo? Ou não, o município já tem que já implementar de uma vez por todas. Eu falo assim no sentido de manter mesmo a sustentabilidade do sistema, né, funcionando. Ou isso varia realmente de município para município de acordo com as Olha, contas? eu acho que tudo vale a pena. Eu acho que tudo vale a pena. Se a gente quer que um projeto dê certo, para impulsioná-lo, para mostrar para as pessoas que ele vai dar certo, por exemplo, São Paulo hoje faz só no domingo, né? Mas é importante, pelo menos faz com que as pessoas possam ter direito ao lazer, né? O que é o ideal? O ideal era que todos os dias, todas as horas de operação, a gente, 24 horas por dia, nós tivéssemos tarifa zero e ônibus gratuito. Afinal de contas, nós não utilizamos ônibus só para o lazer, nós utilizamos ônibus para ir a um hospital, para fazer uma visita, né? Mas, na medida do possível, eu acho que o importante é estartar o processo, é começar. Uma vez começado, assim as pessoas vão se habituando, vão vendo que é interessante, vão confiando no projeto, e o próprio governo vai sentindo a necessidade de fazer com que ele seja ampliado. Agora eu queria falar contigo sobre combustíveis fósseis, né? A gente está vivendo um momento de transformação, inclusive, né? Muitos veículos estão migrando aí para o sistema híbrido, né? Utilizando energia elétrica também. Né? Como é que você avalia que o governo Lula está trabalhando para construir um sistema de transporte menos dependente dos combustíveis fósseis? Olha, eu acho que o governo, aí no próprio PAC, né, ele está incentivando, está dando recursos, né, para aquisição, para fazer a renovação da frota nas cidades com ônibus elétrico, né? Por outro lado,
a gente há de pensar o seguinte, que o ônibus hoje, ele, na verdade, atende e resolve problemas em cidades de médio a pequeno porte. Nós temos problemas, grandes problemas nós temos nas cidades de porte grande, nas grandes cidades brasileiras, né, nas grandes capitais brasileiras. E essas grandes capitais, nós já temos hoje, por exemplo, o trem. E o trem, os sistemas metroferroviários, eles, na verdade, funcionam através da energia elétrica, né? É importante ter esse pensamento, realmente, né, de incentivar que as pessoas busquem, e não só busquem um sistema de transporte público, mas também priorizando para que esses sistemas eles possam oferecer um serviço bom para a população, né? A gente vê muitas cidades grandes, principalmente, existe uma dificuldade grande para que as pessoas possam utilizar esses transportes. Também precisa ser pensado nisso, né? Eu acho que tem dificuldades para as pessoas utilizarem esses transportes, né? Mas hoje, com esses recursos dados pelo PAC através dos ônibus, para os ônibus elétricos, nós vamos diminuir as emissões de CO2 na atmosfera, com certeza, né? Mas hoje nós já temos, como eu estava te dizendo, os trens são elétricos, né? E nós não podemos privatizar trem, nós temos que dar recursos para a CBTU, temos que fortalecer a CBTU para que ela cada vez mais possa levar, as pessoas possam utilizar os trens que a CBTU tem, né? Nós temos que dar manutenção, nós temos que verificar o que está acontecendo em Recife, né? Recife, os trens a operação está cada dia pior, né? Em Minas Gerais já foi privatizado, né? E o trem é elétrico. Então, para que dar recurso para o ônibus elétrico, né? Se o viário, ele é limitado, ele já tem e se nós já temos o trem, por que é de alta capacidade? Por que o dinheiro que eu compraria 10 ônibus, eu poderia, por exemplo, criar um sistema de manutenção nos nossos pátios das empresas ferroviárias, que são do Estado. Sem dúvida. Perfeito. Lúcia Mendonça, antes da gente encerrar, porque esse é um assunto que realmente interessa muito, né, as pessoas, principalmente as que dependem, que precisam utilizar o sistema de transporte público, mas eu queria só deixar o espaço aberto para você dar o serviço realmente sobre o setorial nacional de logística, transportes e mobilidade urbana do PT, principalmente para os candidatos a prefeitos, né, que estiverem interessados, que quiserem saber mais sobre a implementação da tarifa zero, se eles podem buscar isso, de que forma que eles podem contar com esse apoio também do setorial. Olha, o setorial, ele está sempre aberto a orientar, né? Nós nos reunimos todas as quarta-feiras de forma online, nós sempre publicamos no site do PT o dia das nossas reuniões, nós temos nessas reuniões nós abrimos para que todos falem e mostrem as necessidades que tem, porque nós temos um grupo muito grande de técnicos no país, né? Que se especializou desde os anos 80 na área de transporte urbano e trânsito, né? Ou seja, da mobilidade urbana. Nós estamos sempre prontos a colaborar com qualquer cidade, com qualquer problema que tiver, a dar sugestões, a ensinar como fazer as coisas, né? Ou auxiliar como fazer as coisas. E agora mesmo na questão da tarifa zero, que é uma questão que está tão em voga no momento, que está todo mundo, né, que está se dedicando às eleições municipais, querendo implantar. E foi lançado a cartilha, está publicada no site, né? Eu tive conversando com o secretário de comunicação Gilmar Tato, ele que providenciou essa cartilha. Então, está aí para todo mundo consultar. E se tiver algum problema, alguma dúvida, a gente está sempre disposto a ajudar, né? Estamos à disposição do partido, né? E de todas as nossas prefeituras que assim desejarem, né? Nós já ajudamos também, nós participamos do grupo da Perseu Abramo,
já colocamos isso nos planos de governo, né? E vamos torcer para que mais prefeituras petistas implantem a tarifa zero, né? Sem dúvida, vamos torcer por isso. Lúcia Mendonça, muito obrigado pela sua participação aqui no Café PT. A gente espera recebê-la em outras oportunidades aqui para continuarmos falando sobre transporte público e mobilidade. Muito obrigada e uma boa tarde. Para você que esteve com a gente aqui no Café PT também, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.